Então, crianças, agora nós vamos falar sobre os leucócitos. Falamos que o sangue ele é formado pela parte líquida, o plasma, e pelos elementos figurados. E no primeiro instante, a gente falou dos glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Agora, nós vamos falar sobre os glóbulos brancos, que são os leucócitos. Os leucócitos, eles têm como principal função a defesa do nosso organismo. Então, os leucócitos são as nossas forças armadas, são os nosso exército, os nossos... como é que fala? Na marinha tem marinha de guerra e tem os fuzileiros. Então, eles são os nossos fuzileiros navais, né? Lembrei. Então, eles defendem o nosso organismo. E como é que eles fazem isso? De duas maneiras. Ou eles vão fagocitar essas células que vão causar dano ao nosso organismo. Pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo ou até mesmo uma determinada substância. E eles vão fagocitar e destruir. O que é fagocitar? Vou para o quadrinho aqui com vocês. A gente tem um leucócito, que é uma célula do sangue, tá? Um glóbulo branco. E aí ele reconhece uma partícula viral. E ele sabe que essa partícula viral está causando dano ao nosso organismo. O que vai acontecer? Ele vai englobar essa partícula. Como é esse englobamento de partícula? Ele vai formar pseudópodes. Lembram das amebas lá que vocês estudaram ano passado? Então, a formação de pseudópodes, pseudo que vem de falso, podes que vem de pé. São os falsos pés. Vão ajudar ele a englobar aquela partícula. No momento em que ele engloba essa partícula, esses braços se fecham, trazendo essa partícula para o interior da célula. E aí, quando ele traz isso para o interior da célula, essas partículas viral, ela vai ficar armazenada em uma espécie de bolsa. Essa bolsa se chama fagossomo. Fagossomo. Você não está dando para ler direitinho, tá? Mas é fagossomo. Então, esse fagossomo, essa partícula, ela vai receber enzimas digestórias que vão ajudar a destruição dessa partícula. Então, quando esses pseudópodes englobam aquela partícula, traz para o interior da célula. Nisso que ele traz para o interior da célula, vai ficar armazenado nesse fagossomo, onde vai receber a presença de enzimas digestórias, que são enzimas que vão ajudar a destruir. Quando ele não consegue destruir essa partícula, o que esse leucócito faz? Ele se autodestrói. Nisso que ele se autodestrói, ele destrói consigo o quê? As partículas virais. Então, eles podem digerir aquelas partículas e eliminá-las, ou quando ele não consegue se destruir, ele se autodestrói na tentativa de eliminar aquelas partículas. Então, a gente pode ter os leucócitos trabalhando pela fagocitose, ou ainda pela produção de anticorpos. Quando os leucócitos produzem anticorpos, esses anticorpos eles vão reconhecer essas partículas e já vão começar num processo de defesa do organismo contra elas. Mas a gente vai voltar falando de anticorpos depois, quando a gente for falar do sistema imunitário. E aí a gente volta a falar disso. Tranquilo? Então, gente, os leucócitos são os glóbulos brancos e eles têm como função defender o nosso organismo, fagocitando essas células e destruindo essas partículas que causam danos, ou ainda produzindo anticorpos. Deixa eu falar uma coisa sobre os leucócitos. A gente tem lá o nosso hemograma completo. E aí, quando a gente tem uma elevação muito grande do número de anticorpos, o que os médicos podem concluir? Número de anticorpos elevados significa que a pessoa está num processo inflamatório. Por quê? O que acontece? Se eu tenho se eu estou com o meu sangue produzindo bastante leucócito, é porque alguma coisa está errada no nosso organismo e eu preciso daquelas células leucocitárias para poder destruir aquelas partículas que estavam causando danos. Então, excesso de leucócitos já indica um processo de infecção no teu organismo, está passando por um processo inflamatório, tem alguma infecção acontecendo ali, então ele vai precisar de muitos leucócitos para destruir.
Agora, quando a gente tem uma baixa muito grande, esses leucócitos eles estão num número muito baixo, porque tudo a gente tem o quê? Uma homeostase, a gente tem um equilíbrio, um número padrão. Então a gente tem um número padrão de quantidade de leucócitos no nosso organismo. Quando esse número se excede, significa que tem um processo infeccioso. Agora, quando esse número está muito baixo, pode indicar um caso de leucemia. O que é isso? Quando o nosso organismo não consegue produzir essas células leucocitárias e esses leucócitos não tem leucócito. Se não tem leucócito, não tem o quê? Defesa, tá? Então, indica que a sua... Pode ser, dependendo da taxa. Se for muito baixa, pode ser uma leucemia. Agora, se ela estiver abaixo, você tem o quê? Uma imunidade baixa. Então, você vai ter problemas de combater determinadas doenças. E aí, gente, por que é importante a gente ter uma boa alimentação, praticar atividade física, dormir bem? Coisa que vocês não devem estar fazendo direito nessa quarentena, devem estar com o horário todo bagunçado. Então, por que é importante a gente dormir bem, se alimentar bem? Para a gente manter a imunidade o quê? Alta. A gente manter o nosso organismo em homeostase. Nossas células todas em equilíbrio. E com isso a gente tem uma maior imunidade. Se a gente tem uma maior imunidade, a gente consegue defender melhor o nosso organismo contra o quê? Micro-organismos que vêm causar mal. Principalmente nesse momento de quê? De coronavírus. Não é mesmo? Então, gente, vamos nos alimentar direito e dormir bem, tá bom? E aí eu vou voltar a falar agora das plaquetas. Então, daqui a pouco eu volto para falar para vocês sobre as plaquetas. Até mais!